Marcinha, nem acredito. Você vê que a gente cria mecanismos para estar junto de quem a gente ama? A gente Isso vai... é maravilhoso. Isso Não é é? aquilo. Não precisava nem de Instagram. Linda. Se apresenta, Márcia, é a doutora Márcia Kelman, uma amiga mais do que querida, e além de tudo, mãe de duas meninas que eu amo muito, e filha de uma pessoa que eu amo muito, enfim, está no meio de muita gente querida, né, Marcinha? Mas se apresenta em termos da sua formação profissional e da sua abordagem hoje, que eu estava conversando é que a gente ia falar um pouco da imunidade, um pouco de como a gente pode se manter saudável nesse momento. Uma das perguntas frequentes, apesar de todo mundo querer ficar vivo, Márcia, é como eu faço para manter o meu peso? Ainda dá tempo, eu estou engordando a cada dia. Não é? Hoje uma amiga minha falou, nossa, eu nunca pensei que as minhas roupas estivessem com tanta saudade de mim, que hoje eu fui colocar uma roupa, ela me apertou tanto, acho que ela estava morrendo de saudades. Achei um trocadilho sensacional. Eu não tenho como agradecer, eu tenho já 25 anos de formada e acompanho a Shirley muito antes disso, desde que eu era estudante. Eu fiz clínica, eu fiz endócrina e eu faço homeopatia. A minha abordagem é integrativa, quer dizer, eu não trato da doença, eu costumo tratar das pessoas. E eu estou surpresa que o que está acontecendo agora no Covid, nessas telemedicinas que eu tenho feito, não são tão diferentes do que a gente faz no consultório, tirando, claro, o exame físico e algumas outras questões, mas é assim, para as pessoas terem saúde, a gente precisa perguntar do sono, precisa perguntar do intestino, precisa perguntar da alimentação, e todas essas questões vieram mais evidentes à tona nesse momento. Alguns para melhor, porque teve gente que você pode não acreditar que emagreceu no corona, não só por ansiedade, mas às vezes aquelas 2 horas que tinha de correria para ir para o trabalho e voltar, ela está em casa, ela abre um pacote de saladinha lavada, ela faz um atumzinho, ela tem opções, tem hora para comer, não tem fila no restaurante. E tem pessoas que a ansiedade, o beliscar, quer dizer, o defeito de fabricação que ela tinha ficou mais evidente. Evidente. Uhum. Então, é assim, primeiro vamos falar do sono. O sono tem tudo a ver com ter saúde, tem tudo a ver com estar magro. Por quê? Porque no sono, na fase final, na fase que a gente chama do sono REM, que libera os hormônios que fazem bem-estar, que salvam a memória, que ajuda a gente a emagrecer. Eu brinco que o hormônio do crescimento, ele devia ser o hormônio da vitalidade, que a gente precisa dele a vida toda, e ele é secretado no fim desse sono. Então, pessoas que eventualmente não se permitiam tratar do sono, ou não tinham tempo de meditação, vou começar o remédio, vai que me dá sono para dirigir, é uma oportunidade, quer dizer, você está em casa, você não está dirigindo máquinas, carros, nem nada disso, e a gente pode tomar um chazinho, pode fazer medidas que são higienes do sono. Todo mundo tem Netflix, tem o celular, mas chegar uma hora, ensinar para o corpo, estou disposta a descansar. Começar a diminuir os estímulos. Não sei como que vocês fazem. É uma sugestão, mas é que vem no consultório e agora é mais evidente, porque o que eu acho que é o segredo, talvez, Shirley, seja dentro da rotina do corona, que não é igual a rotina do dia a dia, ter uma certa rotina. Isso, eu acho que esse é o grande segredo. A Cecília Raskovski, que é super minha amiga, minha irmã de coração, ela descreveu aqui que ela está dormindo mal. E eu acho que esse é o grande segredo para a vida, a não ser quando a gente realmente sai de férias. Aí é outro, você pode quebrar a rotina. Mas nós não estamos vivendo uma situação de férias, porque a gente não pode fazer o organismo entender que a gente esteja de férias. Estamos vivendo um outro momento, mas não é férias. E eu acho que manter a rotina é fundamental. Tudo bem, eu vou dar o meu próprio exemplo, Márcia. Eu acordava às 5h30 da manhã. Eu não acordo 5h30, eu acordo 7. Mas eu faço atividade física, organizo minha casa, organizo aquilo que precisa comprar, eu mantenho a rotina de ligar para os meus pacientes, eu quero saber como eles estão. Eu tento fazer dentro do possível, o mais rotina possível, sem exceção. Hoje não. Sexta-feira, amanhã é sexta-feira mesmo, sábado é sábado mesmo, porque o organismo entende essas mensagens e eu entendo que ele codifique isso. Isso só pode ser fundamental para mim. E eu concordo com você que é um grande momento de nós testarmos oportunidades.
a oportunidade do sono e a oportunidade do autoconhecimento. Será que eu preciso mesmo do remédio? Será que eu não consigo sozinha ir me levando para esse relaxamento, devagarzinho e adormecendo? Então, eu acho que essa sua abordagem é perfeita. Acho que é isso mesmo. O que o intestino tem a ver com tudo isso? O intestino hoje é considerado o segundo cérebro. Aquilo que quando a gente estava na faculdade era um órgão de passagem, hoje ele é considerado o principal órgão neuroendócrino. Então, alguém que está enfesado não está bravo à toa. Por quê? Porque 70% da serotonina é feita no intestino e 30% é no cérebro. Tá aí de novo o gancho que você falou do autoconhecimento. Quantas vezes a gente ia no banheiro porque estava na rua, porque é deselegante, porque é sujo, uma série de coisas. Então, de novo, criar uma rotina e regularizar essas endorfinas, essa serotonina. Pensa, 70% está no intestino. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é para usar antidepressivo, que é para parar, não é nada disso. Mas quem toma, que trata os 30, regularizar os 70, vai ter uma vida melhor. Pode ser que daqui a um tempo possa diminuir ou tirar, ou ter um ganho em vez de aumentar. Porque a gente tem dois agravantes. E muitos laxantes, né, Márcia? Muita gente que vive à base de laxante artificial. E quando a pessoa faz essa queixa para mim aqui no consultório, eu falo, mas você senta ali direitinho? Porque se você come, aquilo tem um trânsito que vai sair, tem um buraquinho ali para sair, tem que sair. Senta e treina, porque isso é um reflexo. Então, é uma grande oportunidade. E você falou a palavra enfesado, que vem realmente de fezes, né? Que são as fezes no intestino e que deixam a gente triste, tensa. Esse negócio de enfesado é muito ruim, né? Aquele dia que você não vai ao banheiro é um dia diferente. Eu não fui ao banheiro, eu tô mal. Aquilo te pesa, modifica o cérebro mesmo. É um eixo que tem a ver com um todo, não é? Sim, é um eixo neuroendócrino, é o segundo cérebro, para a gente ver a importância. Antigamente a gente achava que era um órgão de passagem, comer e ter o caminho para sair, né? Comer coalhada, uma série de alimentos, kefir, iogurtes, que são probióticos. Porque isso que a gente está falando, que você disse super verdadeiro, interessante. Quem já teve filho, eu tenho um netinho, né, Shirley? É a coisa mais linda do planeta. Mais linda. Imagina. O nenê come e imediatamente ele evacua. Ele não evacua o que ele come, é um reflexo oral fecal. A gente, com os anos, como eu disse, com a pressa, com o ambiente, com a sociabilidade, a gente bloqueou. Então, talvez a pessoa se programar para um horário depois de comer, ficar 10 minutos. Não é para ficar plantado, mas criar essa rotina. Os probióticos, que podem ser os naturais, ou quando prescritos pelos médicos, poderiam ajudar a ter essa flora saudável. Porque a gente estragou com os anos. Com o que a gente comeu de química, com o que a gente tomou de remédio, com tudo que é difícil, uma comida que Que alimentos que tem mais probióticos? O que você poderia falar em termos naturais e em termos não naturais, artificiais, vamos dizer? Em termos naturais, seria fazer coalhada, comer iogurtes, queijos, tudo isso tem altíssimo... Tem hoje redes na internet, em tudo quanto é grupos de kefir, que é um outro tipo, não é bem do leite, é vegetal, nem cheiro de leite, é um tipo de uma coalhada, e tem a hora que a gente precisa medicar. Então, tem probióticos hoje que estão associados com a acne, com outros com diabetes, com resistência insulínica. Por quê? Como é um eixo neuroendócrino, a gente sabe que as doenças, elas têm a ver com essa flora bacteriana, essa microbiota. Eu nunca pensei que a gente ia se prostar frente às bactérias, tamanha importância da ação delas na nossa vida. Sim. Então, os prontos, assim, os medicamentosos, precisam ir na consulta. Sim. Não quero ninguém sair correndo em farmácia, não faz sentido. Mas incluir na sua alimentação, além da fibra, além da água, além da ameixa deixar de molho para o intestino funcionar, além dos cereais, aveia, chia, tem essa parte dos probióticos. E o intestino, por ser o eixo neuroendócrino, além de ver com o humor, ele tem a ver com a imunidade. Então, a nossa imunidade também está no intestino. Então, pessoas que nem você disse que usam laxantes ou têm um intestino irritável, é a mesma coisa. A comida, em vez de passar devagarzinho nas velocidades e serem absorvidas, ela passa lavada, assim, corrida. Então, não absorve nem as vitaminas, nem dá tempo de lidar com esses antígenos. Então, a imunidade está lá. Mas vamos falar de alguém que leve uma vida de fato saudável, com dieta, atividade física, um sono regular. Existe alguma coisa nesse momento que fale a favor de uma resposta antiviral nesse momento? Melhor.
Com certeza, porque uma pessoa que está com tudo isso funcionando, é o corpo que fala. Ele é um reflexo de que a saúde está inteira. Quer dizer, o corpo fala quando o intestino não funciona, o corpo fala quando ele não funciona, o fígado, o intestino, e você tem enxaqueca, ele fala pela enxaqueca, ou ele fala pela insônia. Então, isso tudo. Tem duas questões aqui que eu gostaria de abordar. Se todo mundo acha isso que sabe comer, me dá um aperto assim, em relação aos nutricionistas que estudam anos e anos, porque é certo que as pessoas têm acesso a muito mais informação, mas nem sempre elas estão adequadas às necessidades. Então, muitas vezes, você pega alguém frustrado, eu vivo de dieta e nunca estou magra. É uma pena, faz a dieta, mas não adequada para o caso dela. Ou faz restrições, é diabético, não come um monte de pão, mas come tanta fruta que o índice glicêmico... Então, não é porque é saudável que a medida é adequada para aquela pessoa. Um viés aí, uma questão disso da imunidade do atleta que você comentou, é que eles já identificaram que tem pessoas que têm uma resposta imunológica tão boa que ela é hiperreativa. E o Covid, ele traz uma cascata, quer dizer, uma reação em cadeia inflamatória. E essas pessoas, por ter essa saúde e ter essa genética dessa hiperreatividade, nem com todos aqueles hábitos, eles não adoeceram. Mas pode ter certeza que se fosse uma outra pessoa, ela teria ido muito pior. Não pior que a morte não existe, mas a evolução até esse ponto. Sofrido mais. Teria sofrido, teria adoecido em outras proporções. Tem muita gente tomando vitamina D nesse momento em doses suplementadas muito altas. Existe algum problema de entrar com esses... Existe? Sim, é assim, a baixa de vitamina D é muito grave, mas o excesso de vitamina D é tão grave ou pior. Existe uma intoxicação pelo excesso de vitamina D, é uma doença. Por que eu estou dizendo isso? Porque as vitaminas A, D, E e K são as lipossolúveis, quer dizer, aquelas que ficam armazenadas. Você toma todo dia, ela vai guardando na sua gordura. Um dia, 2, 3, 10, você está com a conta cheia de vitamina D, pode dar um excesso. Ela pode ter um efeito imunossupressor. Olha que interessante. O efeito contrário. Efeito contrário. E até um momento ela tem um efeito protetor. As outras vitaminas, se a gente tomar mais, são hidrossolúveis. Quer dizer, sai na água. Sai em que água? Sai no xixi. Eu brinco, você tomou a mais, você ficou com o xixi rico, chique, bem nutrido. Mas não te intoxicou. Então é a mesma coisa. Por favor, não saiam por aí correndo e comprando vitamina D, mas se você já tinha um exame que estava baixo, seu médico recomendou, está lá na gaveta, troca, vai da gaveta para o estômago. Então, só para repetir para quem está ouvindo, quais são as vitaminas que não teriam tanto problema e quais as que teriam que tomar mais cuidado e ter mais atenção? Porque tem gente, Marcinha, que toma, vai viajar, né? Quando ia viajar, traz todas aquelas vitaminas. E mesmo aqui, as pessoas me perguntam diuturnamente sobre vitaminas, vitamina D agora muito, eu mesmo estou tomando, mas para suplementar eu prescrevo, já vou te perguntar a dose que você preconiza, mas existem muitas pessoas viciadas e que dão, inclusive, para crianças muito pequenas, esse aporte vitamínico, muitas vezes sem orientação nenhuma. Então, quais as que teriam menos problemas e quais as que teriam mais problema? As vitaminas que ficam no estoque, A, D, E e K, a D é a que mais tem para vender, são vitaminas que tem que ter uma medida. A gente dosa no sangue, a gente trata e depois a gente avalia. Pode tomar 50 mil por semana? Tem casos que sim, tem gente que precisa tomar mais do que isso. Tem pessoas que na manutenção tomam 50 mil por mês? Tem. Na média, a necessidade de um adulto é por volta de 2 mil. A gente pode aproveitar que está trabalhando em casa ou tem esse tempo que não está no transporte, fica alguns minutos no sol. É claro que com a orientação da Shirley do protetor solar, talvez não necessariamente expor o rosto, mas eu tenho pacientes que falam, doutora, eu trabalho debaixo da janela. Que bênção, me entende? Falei, não que cause queimaduras, mas que essa solaridade tem 2 fatores. Um da vitamina D e outro que você disse do sono, que durante o dia o sol libera o cortisol, que dá energia, que dá disposição, que dá aquela garra. E à noite, quando escurece, essa pessoa que está na janela, não num ambiente de trabalho que já não tem janela, você não sabe se choveu, se aconteceu, também vai ter uma noite de sono melhor. Porque quando eu diminuir essa luminosidade natural ao longo do dia, ele está na janela, quando ele for dormir, o corpo dele está reconhecendo. A gente tem células sensíveis. Olha que interessante. A gente tem uma série de ganhos.
que podem ajudar. As outras vitaminas, dos polivitamínicos em gerais, que pode ter vitamina D, mas é muito pequena a dose. 200 UI, 500 UI, não me preocupa, porque ninguém vai ter intoxicação com isso. Se você tomar por muito tempo, você pode assim, eu já tenho suficiente, sei lá, de zinco, ou de vitamina C, pode ser que saia na urina, não vai acontecer nada. Mas elas também têm seu papel na imunidade. E colágeno? O que você acha do colágeno? Ele tem seu papel, não tem? Não na imunidade em si, mas a pessoa vem e fala, doutor, eu quero tomar tudo que tem de melhor para eu estar bem, barará. E colágeno vai junto com essa orientação das vitaminas? Como que você entende isso? Existe hoje 2 tipos de colágeno, o hidrolisado e o não hidrolisado. Um é mais para pele, unha, cabelo, e um é mais para os ossos, para as cartilagens. Os dois eu vejo uma resposta fantástica. Não conheço nenhum caso de intoxicação por colágeno. As pessoas costumam tomar na medida do que vem na bula, do que vem como... Porque eles são suplementos alimentares, isso que é diferente. Sim. É importante, ele dá uma tranquilidade de tomar. Então isso eu acho ótimo. E acho que assim, a gente não pode... ser falso moralista, não, eu quero ter saúde, a gente quer ter saúde, quer estar com a pele bonita, com o cabelo, quer estar com a saúde. Sem culpa, né? A pessoa fala assim, bom, já que eu não morri, eu não vou ligar em nada. A autoestima tem muita importância, tudo tem importância, né? Claro, em primeiro lugar a vida, é óbvio, mas tudo pode ser harmonizado de uma maneira adequada, né, Márcia? Então, não tem problema nenhum. Sim. Lava o cabelo, seca o cabelo. Na rua não pode ir cheio de bijuteria, de joias, mas em casa não custa pôr um brinquinho se isso te dá uma autoestima. Uma questão que você falou, Shirley, da vitamina B12, também é super importante, se você me permite voltar no gancho. Pode voltar. É o seguinte, a B12 é 100% faltante em todos os vegetarianos, porque a principal fonte é na carne. Quem é vegetariano pode comer um barril de brócolis, de chope de brócolis, que é impossível do ponto de vista alimentar. Nosso estômago não é desse tamanho, que não equivale ao que tem num bifinho de carne, no que tem nem de ferro, nem de B12. Então, realmente, quem é vegetariano tem que suplementar a B12. Agora, a gente descobriu que 2 outros tipos de pessoas estão tendo problema com a B12. Um é quem toma remédio para o estômago, que são antiácidos. No que eles bloqueiam, eles diminuem a absorção da B12. Então, eu vejo pessoas que chegam no meu consultório pensando que tem neuropatia, diabética, outros tipos, e quando eu examino não é característica, e quando eu dou a B12 está no pé, porque o remédio bloqueou tanto. E um outro grupo é associado ao uso de metformina, glifage, porque o que não falta, infelizmente, são pessoas obesas, diabéticas, resistência insulínica, ovário policístico, tudo é da obesidade. E que tomam a metformina. E que tem que tomar, mas quem faz uso crônico tem o ônus e o bônus. Ele tem muito mais bônus para indicação do que você eventualmente dosar e suplementar. E o própolis, é necessário dar também imunidade? Espetacular. Espetacular? É para tomar? Existe um própolis mais adequado que outro? Porque eu compro para minha filha menor, para Marcela, que ela assim, toma todo dia que acorda, limão e própolis. E se eu não compro especificamente um que ela pede, e ela é vegetariana agora, assim, daquelas bem... Ótimo. Amiga da Júlia. Amiga da Júlia, exato. E ela... Aí tem um própolis específico que ela toma. Existem realmente diferenças muito importantes no própolis, vale a pena, tem que tomar de manhã. Como que é a abordagem em relação ao própolis? É assim, o própolis, as abelhas, elas produzem um antibiótico natural que está dentro desse própolis, que ela tem uma função. É claro que tudo de melhor qualidade é diferente. Existe queijos e queijos, existe cremes e cremes, existe até águas e águas. É verdade. Então, se ela tem uma marca de melhor qualidade que ela tem acesso, pode ser caseiro, pode ser... Quantas vezes os meus caseiros que a gente compra são melhores do que outros que sejam mais... Os artesanais, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer jeito, não necessariamente eu vou indicar uma marca, mas tem marcas mais purificadas, vamos dizer assim. Em jejum é uma ótima, porque favorece a absorção. Mas eu tenho pessoas que tomam antes de dormir, eu tenho pessoas que usam próximo a uma refeição. É assim, é um horário em que a gente use, entende? Entendi. É um horário que a gente use. E o mel? O mel substitui o própolis? Não substitui? Ele é calórico?
É a pérola do mel, é o própolis. É a pérola, mas o mel em si também tem suas vantagens. Acho que, de novo, não é porque é bom, não tem medida. Esse é o segredo da vida e agora é o segredo do Covid. Então eu posso botar no meu iogurte, que é natural, uma colher de mel? Não sendo diabético, deve. Quer dizer, você está botando fontes nutricionais e vitaminas e antibióticos naturais, que não vai ter efeito colateral, em vez de você botar o adoçante e comer um pão, sei lá, com um outro tipo de mel, entende? Que seria muito pior. Claro, porque assim, eu falo, é sabor artificial mel, aqui é mel. Se você quiser adoçar um chá que vai ajudar nessa rotina da noite com uma colherzinha de mel, que é melhor? Faz um chazinho de hortelã, faz um chazinho... Agora a gente tem 5 minutos em casa, não precisa de 1 hora. Sim. Entende? Enquanto faz o chá, já... Mas às vezes, Márcia, por que eu achei que era importante trazer você? Às vezes a gente tem esses 5 minutos, mas continua repetindo aquilo que o adoçante artificial, não é alguma coisa, um chocolate ao invés de uma fruta que poderia ser, tudo bem, tem o índice glicêmico, mas de qualquer maneira, entre uma coisa e outra, se não há nenhuma restrição, muito melhor. Teve uma pergunta que eu achei muito importante, que é, existe alguma orientação diferente para os idosos? A gente poderia, a nível de alimentação, ajudar mais os idosos nesse momento, já que muitas vezes eles já têm realmente uma alteração de absorção e de hábitos muito diferentes. Como que a gente poderia ajudar, do ponto de vista dessas orientações, os idosos? Então, os idosos, a gente está com 2 questões. Que eles estão em casa e a gente quer que eles fiquem em casa. Então, a gente não pode testar nada que possa causar uma diarreia, um vômito, uma intoxicação, não é hora. Mas dentro do que eles gostam, vamos supor que como um iogurte, você botar uma colher de aveia e uma colher de mel, se não é diabético, a gente triplicou a qualidade nutricional e não deixou de ser agradável. Eu quero um doce. Nem matar a vontade com o doce, a fome, e nem comer o doce. Ter a medida do que eles podem. Tudo que puder ser natural, menos industrializado, é muito mais prático. Vale para todo mundo, né, Márcia? Vale para todo mundo, mas para eles em especial nesse momento. O que mais me preocupa nos idosos é esse sedentarismo a mais que eles estão passando. Então, o mesmo peso sedentário já não é o mesmo peso, já é uma sarcopenia, já é uma perda de massa muscular. E você sabe que para mim... Isso me preocupa, mas a solidão é o que mais tem me chamado a atenção. E é uma coisa que já naturalmente tende a ser assim, e tende a ser assim porque a gente trabalha, eu sei, porque também tive mãe idosa até pouco tempo. Não que a gente não queira, mas a gente está trabalhando, e agora, o que seria um grande momento da gente poder estar com eles, muitas vezes a gente está restrito para não contaminar, porque um pouco a gente também está em contato com outras pessoas, tem medo que eles adoeçam e não tenham chance nenhuma. Então, eu concordo com a sua abordagem, acho que o sedentarismo, todas essas questões, mas a solidão, Márcia, eu não sei o que a gente podia passar de mensagem, talvez para os filhos, se às vezes são pequenas coisas. Antes de eu começar a falar aqui com você, o meu marido está falando com a mãe dele, e ele não tem esse hábito tão comum. Eu imagino quanto de felicidade só de você fazer um telefonema, faça telefonemas a mais, ensine aí os idosos a falar com você através de FaceTime. Ligue, porque ligar eles sabem atender o telefone. Então, se eu tivesse que passar uma mensagem, para mim essa seria talvez uma das mais importantes, porque o afeto é um grande alimento também, né? É o principal alimento da vida. Mas olha, isso tem 2 questões que você disse que são importantes. Quando é uma opção, ir ou não ir, é diferente, incorre numa reação. Nesse momento não é uma opção. E eu acho que eles também saem um pouco desse papel que eles se colocam muitas vezes, de cobrança de tudo isso, porque eles querem que chegue o dia de novo de estar junto e até de cobrar de novo. Sim. E todo mundo está preocupado e acabou partindo para tudo isso. Então, isso que você disse, são ligações, você manda vídeo de músicas, eu mando músicas judaicas, no caso da minha mãe, mando de bossa na... Questões que você pode... E eu sinto que se eles tiverem uma cognição, um entendimento, esses que a gente conversa, a maioria tem, eles também estão se segurando. É uma coisa que eu não esperava. Eles estão, porque eles estão se sentindo cuidados. Isso é que muda tudo. É afeto também. É um afeto. E se sentir cuidado é uma solidão a 1 ou a 2 dentro de casa, quem tem ainda um companheiro ou não, mas eles estão se sentindo cuidado. Alguém está se preocupando. Isso acho que modifica
É muita coisa. Isso modifica muita coisa. A Ju falou isso de filmes e até para nós, né? Porque realmente aquele dia que você fica ouvindo muita notícia, vendo muita notícia, lógico que tem importância, a gente está vivendo um momento que eu ainda não consegui interpretar se é só da saúde, se é só político, se as coisas estão interligadas, acho que tem muita coisa misturada, né, Marcinha? Mas se a gente também fica envolvido só naquilo que é pessimista, a gente vai se envolvendo energeticamente, isso é ruim também, né? Fazer algum exercício no sentido interior, de entender que era necessário, que talvez fosse necessário de qualquer maneira, quer seja encomendado ou não, quer seja político ou não, o momento está aí, não muda. Nosso papel nesse momento é outro, né? Não é questionar. Da melhor maneira, né? A Cecília está falando, é tudo muito misturado, é verdade. Mas a gente não tem o poder de julgar e nem de decidir. É isolamento? É isolamento, a gente vai ter que seguir. Você pode ser paradoxalmente contra, mas a gente precisa ter um movimento global junto com todo mundo. Agora, isso é claro que tem dias que pega a gente, então, um pouco menos notícias ruins, falar com gente bem-humorada, ligar para as pessoas que você sabe que podem te falar uma palavra de incentivo, ouvir lives, ver lives que sejam legais, que possam trazer esse interesse. Né? Eu acho que os idosos descobriram muita coisa na internet que eles achavam que não era para eles. É, de novo, a necessidade é a mãe de todas as virtudes. Precisou aprender a falar com a gente, em vez de falar, não, quero que você venha aqui. É o único jeito, quero te ver. Agora, é verdade que o mundo nunca mais será o mesmo, é verdade. Eu me lembro que eu entro em contato, claro, todos nós hoje em dia temos pacientes que moram fora, o mundo ficou universalizado, é possível você ter gente do mundo inteiro, mas a gente não tinha esse contato organizado como a gente tem com a telemedicina, né? Hoje em dia você pode fazer tudo que você quiser, em tempo real. Você fala, parece tão óbvio, não é? É óbvio que a gente está fazendo, mas não era. Mas precisou acontecer esse estrondo todo para que isso fosse um exercício corriqueiro para as nossas vidas. Não consigo ir até o meu professor de ginástica. Você coloca lá o vídeo e faz a ginástica. Faz junto, em tempo real. Né? Então, o mundo, de repente, deu um salto e que a gente foi obrigado a se adaptar e crescer, porque assim, aquela que você olhava para a criança, não estava andando, de repente ela já está correndo, não é? Que somos essas novas crianças nesse novo tempo. E eu acho um grande privilégio, uma grande oportunidade, porque poderia ser que ia demorar muito tempo para a gente se beneficiar disso tudo, né? Da conta, exato. Mas eu acho que assim, a nossa bênção no meio de tudo isso, fazer do limão a nossa limonada, para não fazer caipirinha, né? Fazer a bola gelada, uma brincadeira, é que a gente já tinha esses recursos e não sabia. E o mundo perdeu um pouco desse autoritarismo e do patriarcado, porque você vê, mesmo o Conselho Federal de Medicina não autorizava. Sim. Eu e outros que moram na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, e era dramático. Se você falava, você ficava com medo que estava fora da lei. Se não falasse, abandonava. E podia vir em tempo e pouco tempo, mas não naquela frequência. Uma outra questão, Ana, que eu não queria deixar passar, se me permitir, eu estava falando do ganho de peso. Porque isso foi a coisa mais dramática que eu li. Porque assim, vamos contar do começo. O Covid, ele começou na China. Então, o aprendizado de como tratar lá foi muito mais no acerto e no erro do que quando já chegou na Europa, mais pacientes. A gente pode rever o histórico de quem ia bem, de quem ia mal. Depois, China, Europa, Estados Unidos. Então, a gente, de algum jeito, a gente já está tendo melhores resultados, mesmo com uma medicina geral, infelizmente, mais precária, mas quem tem acesso, ou mesmo lá, a gente já tem algumas evidências do que funciona. Então, a gente imagina que os pacientes logo disseram, olha, grupos de risco. Mas o grupo de risco que não disseram e que foi mais dramática a evolução dentro de todos os grupos foram os obesos. Os obesos mortos. É verdade. Sim, fala. A gente achava que aquilo era, talvez, para alguns era feio, para alguns era preguiça, um monte de coisa erradíssima, é uma doença. Tanto é uma doença que é o pior grupo de risco. Então, o que a gente vê? A gente que estuda da área e merece, assim, todo o respeito em relação ao dedicar aos obesos, que essa gordura que está embaixo da pele, igual o intestino, que a gente achou que era órgão de passagem, ela é um órgão endócrino, um neuroendócrino, ele secreta hormônios, e ele secreta de um jeito errado.
Porque a pessoa que é obesa mesmo, ela vive inflamada, quer dizer que ela já está doente. Sim. Por isso que ela tem mais chance de outras doenças. E no que ela já está doente e ela pega uma doença dessa, essa inflamação, ela acelera essa evolução para um lado totalmente desfavorável. Então, eu acho que assim, deveria ser dito que nesse momento, esse grupo já não é uma questão de vaidade ou de deixar para depois. Ele merece o apoio médico, ele merece iniciar uma medicação nesse momento, porque é uma questão de vida. Porque quem é sobrepeso, ou isso que a gente falou, se reinventar, a vida está dizendo, eu te tranquei dentro de casa, eu te tranquei dentro de você. Cuida de você, cuida de você. Muito bem. Agora, realmente, você vê como é importante essa colocação, porque a gente tem sempre a impressão de que está falando de fatores estéticos, falando de uma coisa desligada daquilo que é saúde, daquilo que é humano, e aquilo que eventualmente parece só estético, ele pode ter uma repercussão tão grande, mortal, vital, para a pessoa, nesse né? É mortal, quer dizer, é pior do que ser cardiopata, é pior do que ser asmático, é pior do que ser diabético, é pior do que tudo. E a gente sabe que as outras doenças, você pode ter o fator de risco, mas se você tiver compensado, você diminui muito o risco de um diabético compensado ter uma má evolução do que um que não é compensado. Sim. Ele pode igualar com uma pessoa que não está doente aí. Mas a obesidade, ela passa por todas essas e piora todos esses prognósticos. Quando não é ela que trouxe o diabetes, não é ela que trouxe, por causa da posição e da obesidade, a dificuldade respiratória, a pessoa já é doente, um certo DPOC todo obeso. Sim, por várias questões. A gente, como médico, tem obrigação de mostrar isso e quebrar esse paradigma, porque eu estava lendo estudos um pouco antes disso, americanos, que mais de 70% das pessoas que vão em consulta nos Estados Unidos e estão acima do peso, o médico não oferece um tratamento, como se a pessoa não soubesse que fazer dieta e exercício. Entre saber e conseguir, é uma doença. Eu vou falar para você, por exemplo, olha, não fica nervoso que a pressão não toma, ou eu te dou remédio para pressão? Claro, você dá a pressão, você dá o remédio, claro. Então, o estresse piora a psoríase, o estresse, a TPM piora a acne, mas eu não trato, eu trato em paralelo, e eu tratando... Certíssima. Abordagem corretíssima. Isso deveria, inclusive, ser muito mais trazido nesse momento, porque isso é contundente, as pessoas acordarem para isso, né? E às vezes você tem do seu lado uma pessoa, você está tratando um obeso como se ele não tivesse nada, e uma pessoa mais velha, que não tem obesidade, de uma maneira diferente. A você que é um grupo de risco. Então, realmente, eu acho que vocês, endocrinologistas, deveriam aproveitar, gente, claro, todos nós, mas os endócrinos mais ainda, de fortalecer esse movimento, valorize a obesidade como uma doença. Olha aí, tá uma doença tão séria, mostrando que esse é um grupo de risco muito importante, muito frequente. Vamos tratar... É totalmente inesperado, né? Totalmente inesperado que esse grupo aconteça. Quer dizer, tá também dentro de casa, já vive mais dentro de casa, já tem mais traumas sociais e psicológicos e médicos. Mas, assim, a gente como médico, não digo na minha especialidade, mas no geral, você vê, num país de primeiro mundo, não reconhece que isso é doença. Então, hoje, escutando, quem ia deixar dieta para amanhã, procura na janta fazer um cardápiozinho melhor, tudo fácil. Acorda, né? E você vê, existe alguma relação desses doentes americanos com obesidade, uma coisa muito fortemente, porque a gente sempre vê muito isso nos americanos, a obesidade, tem alguma coisa ligada ao trabalho com obesidade nos americanos? Não é o grupo que é mais obeso, existem outros? Como que você vê isso? Quanto mais obeso, mais grave é a evolução. Sim. Mas acontece que nos Estados Unidos aquilo é uma epidemia e eles não têm um sistema de saúde, eles são assim, Sim. Quando eles são bons, eles são excelentes, mas pouca gente tem o acesso ao excelente. Sim. A maioria não tem nem tipo um SUS. E a grande maioria que não tem dinheiro, que compra aquela comida barata e que aquela comida... Então são vários fatores. Mas assim, é uma coisa que a gente que a gente precisa cuidar. Mas eu queria dizer assim, a gente, muitas vezes na medicina, só quando fica muito doente que a gente trata. Sim. Hoje é um grande dia, quer dizer, cuida da pele, cuida do intestino, cuida do sono. Se tem em casa, faz exercício. Se mora num lugar que pode caminhar isolado, tem um quintal, um jardim com a máscara, sempre com a máscara, né? Sempre com a máscara.
Isso vai ficar, acredito que sim. Isso vai, e essa coisa de abraçar realmente todo mundo, isso daí acho que também tem que ter critérios mais organizados. A gente faz isso como um hábito cultural muito forte de se manifestar, de manifestar o sentimento, mas a gente pode fazer assim também, né? Para as pessoas que a gente não conhece muito. Olha, eu falo, quando não é, como eu disse, não é uma opção, é uma necessidade, a gente vai fazer. A gente aprende. Agora, tem uma outra coisa que eu acho também bem legal a gente estar falando do Covid, e se não for Covid? Porque muitas vezes o Covid, ele pode se manifestar de tudo quanto é jeito. Então, se eu começar a falar, é desesperador. Tem gente que teve diarreia, tem gente que teve alteração na pele, tem gente que teve quadro respiratório, tem de tudo. Tem até neurológico. Quando você fala em alteração do paladar e do olfato, muitos desses casos evoluíram também com alterações, inclusive, neurológicas. Então, uma doença sistêmica, né? O Jean, eu tenho também muito carinho, uma capacidade, mas é porque migra no nervo. Mas, assim, a gente tem que começar a ter um pouco mais de informação que acalme as pessoas. E se não acalmar o suficiente, que chame o médico. O que não pode atrasar, desesperar. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos supor, quem tem normalmente sinusite, esses quadros mais congestos, é mais difícil de ser o Covid. Também tem que ficar isolado. Tem que parar de ir no metrô, na escola, na faculdade, as pessoas extremamente encatarradas, achando que não posso perder. Agora não vão entrar. Eu espero que as escolas, todos os lugares proíbam. Então, assim, pode ser otite, que não é só uma otite, gente, está chegando inverno. Pode ser só uma asma. Gripe, né? Que tem agora é tão comum a gripe. Então, assim, só que percebe que a evolução, quer dizer, eu nunca tive uma gripe tão forte, precisa rever realmente se não é Covid. Você está coberta de razão. Agora é a Covid, mas pode ser qualquer outra doença desse tipo. E nem precisa ir muito longe. Não precisam ser doenças infecciosas. Às vezes você não está bem e a gente se força a ir, né? Muitas vezes rompendo aquilo que está dentro de você como uma necessidade, né, emergencial. Acho que mudar esses olhares para a vida da gente é o que eu falo, Márcia. É de fato, uma grande oportunidade para o outro olhar. Nós vamos sair diferentes, com certeza, mas que seja com aprimoramento desses detalhes. Não é uma coisa enorme, são detalhes que a gente vai aprendendo que são grandiosíssimos. E é isso como você está trazendo, né? Fazem toda a diferença. Os detalhes que fazem uma coisa, não sei exatamente como era outra, porque a essência da gente... Mas, assim, por mais difícil que seja, vamos procurar fazer a nossa parte, gostar da gente. A vida está dando um tempo que eu acho que a nossa sociedade nunca se deu. E a gente aprendeu, a gente incorporou. Sim. Então, é preciso, mas só me assusta assim, tá na dúvida, em algum momento, chama seu médico, chama o que tiver acesso, evitar ir no pronto-socorro, mas se for preciso, também ir. Porque eu tenho visto pessoas que estão indo tão tarde, que não dá tempo. É tarde demais. Porque, quer dizer, para mim, a pessoa me fala, estou 5 dias de febre no mesmo nível, isso não é bom. Sim. Quer dizer, se a febre está começando a cair, o corpo está respondendo. Mas, Márcia, essa foi uma orientação equivocada do começo mesmo. Com o receio de os hospitais ficarem superlotados, as próprias orientações iniciais eram: você só vai se você tiver realmente falta de ar. E não tem aquele momento que você, assim, ou você corre, ou você comeu e você ficou com um pouco de falta de ar, você fica até na dúvida. Essa é uma das orientações. Mas muitas vezes outros sintomas podem te guiar. Então, essa abordagem tem que ser mudada mesmo. Começou a sentir muito cansaço, começou a sentir muita fraqueza, começou a sentir todos esses sintomas aí de febre muito constantes, uma tosse persistente e seca. Tosse, para mim, febre e tosse já precisa de alguma orientação, que seja a princípio por telemedicina, os convênios, mesmo o SUS oferece, a gente está aqui à disposição. Mas eu acho que, assim, sempre parar para pensar. Até desenvolver um aplicativo, eu não lembro agora, vou procurar, que falava assim, para você saber que você está com falta de ar, você tem que contar em tantos segundos quando que você perde o fôlego de falar, sei lá, comida. Quer dizer, todo mundo em algum momento tem falta de ar. Claro. Isso é condicionamento. É diferente. Diferente. Mas procurem os médicos, porque... Esse deixar para depois me preocupou. Não mas eu acho que foi uma orientação equivocada do começo, sabe? Então, acho que agora nós, como médicos e orientadores, devemos realmente orientar diferente.
A Cecília está falando aqui que Belém entrou em colapso. O sistema de saúde do Brasil, embora ofereça essas possibilidades como o SUS e essas linhas de tratamento, embora não seja a melhor do planeta, ainda é melhor do que muitos que não têm nem isso, mas também é verdade que o Brasil é muito grande e que as coisas em termos de saúde não são iguais no Brasil inteiro. Eu fiquei perplexa de ver o tamanho do Amazonas com um hospital com UTI. Como que uma pessoa do outro lado do Amazonas chega em Manaus? Mas não é só por conta da Covid, é por conta de qualquer doença, de tudo, né? Só que agora a gente está vendo isso. Olha, você foi muito prestigiada, porque você é muito interessante. Márcia, você sempre foi acima do seu tempo, porque existe alguma coisa em você que é luz, que tem uma naturalidade de abordar e uma maturidade de trazer isso de uma maneira clara, sabe? Como se você já tivesse vivido muito mais, não hoje, claro, hoje entendo, mas desde sempre, com calma. Olha, Shirley, não posso deixar de falar, a obesidade é um fator muito importante na Covid. A obesidade é um fator muito importante para muitas questões. Ela é um fenômeno inflamatório como um todo, precisa ser visto como uma doença. Olha, vamos procurar mais precocemente a orientação médica. Tá bom, você talvez não precise ir para o hospital, mas na dúvida, fale com o seu médico, estabeleça uma relação de segurança e de confiança com o seu médico, né? Me inspirei sempre muito em você que, assim, a gente não está de médico nessa terra de passagem, a gente é médico. Então, essa história de cuidar, de abraçar, porque você gosta de pessoas, eu gosto de pessoas. Eu vejo já numa filha sua e nas outras que estudam, que elas sejam esse tipo de pessoa, né? Médicos de alma, de gente. E até a filha colocou até que tem gente que chega lá sem falta de ar, mas com a saturação baixa. É verdade, Ju. Por isso que a queda do estado geral é muito importante. E a tosse. É muito difícil que alguém sem tosse tenha essa queda da saturação. Na dúvida, os médicos eles são capazes de orientar, né? Eu sou dermatologista, você é endócrino, mas todos nós podemos ajudar de alguma forma. Então, acho que essa é uma corrente muito forte para que a gente também estabeleça um cuidado aí com o nosso paciente. A gente, lógico, vai até um limite, mas consegue discernir muitas vezes mais do que eles sozinhos. Está 100% à disposição e, assim, me sinto honrada de ser atraída por uma pessoa dessa luz, dessa capacidade médica e humana. E o intuito é esse, olha só, da gente estar junto entre a gente, junto por vocês. É para isso que a gente está aqui, né, Shirley? E já parou para pensar que se não tivesse esse momento, talvez a gente não estivesse aqui nesse momento, falando, dividindo um pouco da experiência, do afeto, né? Fazendo as pessoas também raciocinarem para mudar um pouco o seu dia a dia, suas rotinas, para agradecerem, né? Ainda alguém que eu fiz uma live há poucos dias estava falando isso, que a pessoa foi receber alta no hospital porque tinha recebido oxigênio e ele teve que pagar pelo oxigênio e a pessoa falou, por quê? O senhor não tem dinheiro? Fala, não, eu tenho. É que imagine que a vida inteira eu respirei e nunca agradeci pelo ar que eu tinha respirado. Então, acho que é isso mesmo. Graça, né? De graça, de graça. Lindíssima, que exemplo, né? Então, acho que a gente tem que agradecer, né? Acho que a vida é muito mais que isso mesmo. São as pessoas que a gente cruza, que a gente encontra, que contribuem para o que a gente é, né, Márcia? Você é uma delas. Que a gente deixa. Obrigada. Eu por isso, a gente muito... Não tem idade, não tem tempo, é só amor. É isso que vai... Um beijo para todos. Muito obrigada por ter dividido o seu amor, a sua experiência com a gente. Continue assim, viu? Sempre. Beijo grande. Obrigada pela oportunidade de ser assim e de estar perto de vocês. Um beijo para todas as mães, filhos, filhas que fazem esse mundo melhor. Beijão. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada.